A noite estava especialmente escura e silenciosa na pequena cidade do interior da Bahia onde eu moro. O meu nome é Jardel. Eu tenho 55 anos de idade. E o relato que irei contar aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu acabava de voltar para casa após um longo dia de trabalho na roça. O cansaço pesava sobre os meus ombros, mas algo me fazia querer caminhar mais devagar, como se o próprio vento sussurrasse em meus ouvidos. Ao me aproximar da entrada da minha modesta casa, uma sensação estranha tomou conta de mim. Uma brisa gelada cortou o ar quente da madrugada, fazendo-me estremecer. Hesitei por um momento antes de olhar em direção a uma árvore antiga que ficava próximo da minha casa. Lá, sob a sombra da árvore, eu vi algo que gelou meu sangue e fez o meu coração acelerar. O meu filho, que havia partido deste mundo alguns anos atrás, estava lá de pé, olhando fixamente para mim. Os meus olhos se arregalaram de surpresa e incredulidade. O fantasma da minha memória, no caso meu filho, estava ali inconfundível. Filho, sussurrei como se o simples ato de falar pudesse quebrar um encanto que se desenrolava diante de mim. Ele permaneceu ali imóvel, com os olhos fixos aos meus. A luz da lua filtrava através das folhas da árvore, iluminando a sua figura de maneira étera. As palavras não saíam da minha boca e o meu coração batia forte como um tambor. O misto de emoções que me consumia era avassalador. A saudade misturada com a perplexidade daquele encontro sobrenatural. Meu filho, é você mesmo? Perguntei, finalmente reunindo coragem para falar. Ele não respondeu, mas um sorriso suave brincou em seus lábios. Foi como se ele quisesse transmitir algo, alguma mensagem que não poderia ser expressa com palavras. Permanecemos ali, eu e o meu filho, sobre a árvore naquela madrugada silenciosa. O tempo parecia suspenso e as barreiras entre os mundos dos vivos e dos mortos pareciam ter se dissolvido por um breve momento. Depois de alguns instantes que pareceram uma eternidade, a figura do meu filho começou a desaparecer lentamente, como se fosse feita de neblina. Seus olhos nunca deixaram os meus enquanto ele desaparecia, até que não restasse nada além da sombra da árvore. Fiquei ali parado, tentando entender o que acabara de acontecer. Seria um sonho, uma ilusão ou uma visita do além? A única certeza que permanecia era a sensação de que o meu filho ainda estava presente de alguma forma. Ele estava olhando para mim, mesmo depois de ter partido para o outro lado da vida. E na quietude da noite, com o coração cheio de emoções, eu entrei em casa carregando não apenas a fadiga do trabalho, mas também a presença reconfortante da lembrança do meu amado filho. Os dias que se seguiram àquela experiência sob a árvore foram marcados por uma calma incomum em minha vida. A rotina na roça continuava, mas agora eu carregava comigo uma paz interior que há muito tempo eu não sentia. A visita do meu filho, mesmo que inexplicável, trouxera uma serenidade que acalmava as tempestades do meu coração. À noite, ao me deitar na minha humilde cama, eu pensava naquele encontro sobrenatural. O sorriso do meu filho e seus olhos expressivos permaneciam vivos em minha mente. Eu me questionava se aquilo realmente havia sido um adeus ou alguma mensagem de tranquilidade ou simplesmente
a manifestação de um vínculo que transcende o limite entre a vida e a morte. Os vizinhos, ao notarem a minha mudança de comportamento, me faziam perguntas curiosas, mas eu relutava em compartilhar a experiência com eles, temendo que duvidassem da minha sanidade. A cidadezinha, com suas casas simples e pessoas acolhedoras, era um lugar onde todos conheciam a todos, mas onde nem todos entendiam a complexidade das emoções que um encontro como aquele poderia desencadear. Entretanto, algo dentro de mim clamava por respostas. Eu precisava entender o propósito daquela aparição, se é que havia algum. Decidi então procurar a orientação da Dona Maria, uma senhora sábia e respeitada na comunidade, conhecida por sua conexão com o mundo espiritual. Em uma tarde quente, eu fui até a casa da Dona Maria, situada no centro da cidade. A casa, com a sua varanda adornada por plantas e flores coloridas, exalava uma atmosfera de tranquilidade ao compartilhar minha história com ela. Seus olhos enrugados se iluminaram com um entendimento profundo. Jardel, meu filho, a fronteira entre o nosso mundo e o além nem sempre é clara. Às vezes, aqueles que amamos encontram maneiras de nos enviar mensagens e de nos acalmar ou guiar quando mais precisamos, disse a Dona Maria com sabedoria. Ela me aconselhou a buscar sinais e significados nas pequenas coisas do cotidiano, pois o universo, segundo ela, é cheio de mensagens sutis para aqueles dispostos a enxergar. De volta para minha casa, eu comecei a perceber que detalhes que antes passavam despercebidos, como uma borboleta que pairava perto de uma árvore, ou o som suave do vento carregado consigo memórias e até mesmo sensações reconfortantes de que o meu filho estava presente de alguma forma. Assim os dias foram se passando, e a conexão com meu filho tornou-se uma parte intrínseca da minha existência. A visita sob a árvore não era um adeus, mas sim um lembrete de que o amor transcende as barreiras da vida e da morte. Eu aprendi a encontrar o conforto nas pequenas manifestações do além e na certeza de que o meu filho continuava a fazer parte da minha jornada, guiando-me silenciosamente pelos caminhos da vida. Toda vez que eu penso nessa história, eu sinto arrepios, mesmo depois de todos esses anos. Eu me lembro bem daquela noite como se fosse ontem. Isso aconteceu já há algum tempo, no começo da década de 1990. Eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista e tinha pegado o carro do meu pai pela primeira vez. A minha namorada e eu estávamos bem animados para irmos a uma festa de um amigo nosso no sábado à noite. Eu estava mais do que nervoso dirigindo o carro, já que ele quase sempre morria quando tentava sair com ele depois que parava ou estacionava. Era o começo de maio, mas ainda estava quente e a lua crescente estava amarelada. Haviam nuvens escuras de chuva no horizonte e elas estavam se aproximando. A minha namorada e eu fomos para a festa e nos divertimos bastante. Ficamos até bem tarde. Quando a festa acabou e o nosso amigo despachou todo mundo da casa dele, nós fomos embora, mas ainda não nos sentindo à vontade de irmos para casa. Ficamos dirigindo pela cidade procurando algum lugar para irmos, já que eu estava bem animado por dirigir à vontade. Acabamos então parando perto de uma escola onde estudávamos quando éramos mais novos. Não estávamos muito longe de onde morávamos, então nos sentíamos seguros ali e não nos preocupávamos com as nuvens chegando cada vez mais perto. Eu parei o carro no estacionamento atrás da escola e então fomos até o playground que tinha lá. Havia apenas uma cerca de 1 metro mais ou menos impedindo a nossa entrada. Ela ficava em um gramado gigantesco que tinha um poste velho bem no meio, que mesmo sem ninguém,
sempre ficava aceso durante a noite, iluminando o playground e o campo em volta, como um círculo de luz bem fraca e amarelada. Nós dois nos sentamos nos balanços e ficamos conversando por muito tempo, só falando besteira e às vezes trocando beijos. Em um certo momento, começou a chover, mas era uma garoa bem fina que até estava bem agradável. Mas depois de uma hora, havia chovido o suficiente para deixar o chão embaixo da gente todo lamacento. Estávamos tendo todo o cuidado de não colocarmos os nossos pés na lama, e isso é importante relembrar. Assim que parou de chover e ficou tudo muito quieto, nós já estávamos bem cansados nesse ponto. Eu olhei para ela para sugerir irmos embora e ela já estava olhando para mim. Foi nesse momento que um movimento por detrás da gente chamou a nossa atenção. A uns 50 metros mais ou menos, algo estava rastejando no chão na penumbra, um pouco depois do alcance da lâmpada do poste. Nós dois ficamos olhando aquilo, em horror, sem falar nada. Ficamos olhando enquanto aquela coisa se movia em nossa direção, sempre ficando na penumbra. Tinha uma forma humanoide, era escura e não usava roupas. Estava deitada sobre a barriga e os braços estavam largados ao lado do corpo, junto à cintura. O mais assustador é que, além do fato de estar se movendo em nossa direção, era o modo como ele se movia. As pernas daquela coisa rastejavam para frente sem mexer nada além dos pés, e as pernas, se você olhar a estrutura normal do joelho humano, elas dobram para trás. Daquela coisa era o contrário, elas dobravam para frente. Imagine-se deitado no chão com a barriga para baixo e os braços juntos ao corpo com os joelhos apontados para cima, ao invés de estar encostado no chão. Era essa a criatura. Ficamos olhando aquilo por mais alguns segundos e ambos praticamente paramos de respirar. O único som que ouvíamos era o da água escorrendo e pingando de algumas árvores próximas a gente. Aquela coisa se moveu mais para perto da luz e levantou a cabeça. Foi quando eu percebi que havia apenas 2 buracos negros onde os olhos deveriam estar. A minha namorada e eu pulamos dos balanços para a grama molhada e corremos para o carro que estava a uns 15 metros dali. Houve um segundo tenso enquanto eu tentava fazer o carro pegar. Eu estava apavorado em olhar ao redor. Não queria ver aquilo se aproximando. Eu não queria ver aqueles olhos negros e vazios novamente. Na verdade, eu não queria ver nada daquilo. Eu estava com medo de que o carro morresse quando eu engatasse a primeira marcha. E fiquei com a minha cabeça baixada, olhando para a direção. O motor então finalmente pegou e eu consegui fazer o carro sair do local. Eu fui até a casa da minha namorada e de lá eu liguei para os meus pais para contar tudo o ocorrido. Eles então permitiram que eu ficasse lá, mesmo sem acreditar muito na história. Eu fiquei com a minha namorada e a minha sogra até o sol nascer, contando à mãe dela o que havia acontecido para passar o nosso tempo. A minha sogra acabou acreditando em toda a história e ficou muito assustada também. Já os meus pais pensaram que deveria ser alguém tentando nos assustar. Quando o sol nasceu naquela manhã de domingo, nos dirigimos de volta para o local da visagem, agora com a mãe da minha namorada, mas não havia mais nada. Olhamos todo o campo e não encontramos nada de anormal. Ao examinarmos os balanços onde estávamos sentados na noite anterior, encontramos pegadas bem grandes. Por exemplo, o calço 42 e aquelas pegadas eram muito maiores, provavelmente tamanho 47 ou 48 e descalços. As pegadas circundavam os balanços exatamente onde estávamos sentados. De vez em quando eu me sinto mais corajoso, eu volto àquele campo ao lado da escola à tarde da noite, mas nunca sozinho. Eu fico sentado na minha caminhonete com os faróis altos e ligados, procurando algo de estranho na área. No entanto, nunca mais vi aquela coisa novamente. Muitas das vezes eu me pego me questionando de onde surgiram essas estranhas e inexplicáveis criaturas
que emerge na penumbra da noite de modo furtivo e assustador. Será que aparecem nesses locais por acaso? Ou estariam à espreita de algo ou alguém para atingir os seus objetivos? Bom, essa é uma resposta que ninguém gostaria de descobrir. Boa noite. Olá, o meu nome é Wellison. Eu tenho 23 anos de idade e gostaria de compartilhar um relato no qual a minha avó me contou anos atrás. Ela me disse que o meu avô, falecido há 26 anos, gostava muito de caçar e pescar. Ele tinha um amigo, na verdade um companheiro de caça e pesca. O meu avô costumava sair aos finais de semana, principalmente aos sábados, com esse amigo dele para caçar, e eles acampavam onde quer que fossem. O meu avô contava para minha avó que seu amigo era um tanto estranho, pois eles costumavam armar as barracas e o meu avô achava estranho que ele se deitava limpo durante a noite e pela manhã o seu amigo estava sempre muito sujo, com as botas e roupas cheias de barro e muitas das vezes ele parecia até com as roupas rasgadas. O meu avô achava tudo muito estranho, mas nunca questionava o seu amigo para saber o que havia acontecido com ele. Até que um dia, movido pela curiosidade, o meu avô decidiu então vigiar o que seu amigo fazia. E em uma dessas noites, deitou-se em sua barraca e ficou o observando. E quando foi por volta das 2h20 da manhã, o amigo dele começou a ficar inquieto em sua barraca, fazendo barulhos e gestos eufóricos. O meu avô falava que havia ficado quietinho, fingindo que estava dormindo, só observando. Até que em um certo momento, o seu amigo saiu da barraca e correu para dentro do mato. O meu avô, ao ver aquilo, saiu de sua barraca também, porém mantendo-se a uma certa distância, e viu quando seu amigo corria de um lado para o outro. Parecia que não era ele. Em um determinado momento, o amigo dele saiu correndo para mais a fundo da mata, e o meu avô ficou sem coragem de segui-lo e acabou voltando para sua barraca e ficou ali esperando para ver o que aconteceria. E quando foi por volta das 3h30, 3h45, praticamente 4 horas da manhã, o amigo dele voltou, completamente sujo, com as roupas rasgadas e manchadas de sangue. O meu avô ficou ali deitadinho, sem reação, fingindo que estava dormindo, apenas o observando. Quando foi pela manhã, o amigo dele já estava limpo e banhado, e meu avô não questionou nada, porém ficou desconfiado, acreditando que o seu amigo poderia ser sim de fato um lobisomem ou algo similar. Além disso, durante as pescarias, esse amigo dele agia de uma maneira estranha, abandonando tudo de repente para farejar o ar. O meu avô nunca soube se esses eventos ocorriam apenas nos fins de semana ou durante a semana também. No entanto, ele tinha certeza de que algo acontecia com seu amigo. Com certeza ele se transformava em alguma coisa, porque era muito estranho alguém sair da barraca em meio à madrugada e sumir no meio de uma mata fechada e voltar apenas pela manhã todo sujo de lama, rasgado e com sangue que na verdade não era o dele, pois o mesmo não apresentava feridas. Essas experiências deixaram meu avô intrigado, mas ele nunca compartilhou isso com mais ninguém. A minha avó afirmou que meu avô era uma pessoa muito séria, incapaz de inventar histórias. Eu acredito no que ela me contou. Ela também compartilhou uma outra história sobre o meu avô e um encontro com o Saci durante uma pescaria. Será que essas criaturas realmente existem? Bom, se tratando da minha pessoa, eu acredito. E vocês, o que pensam sobre o assunto? Eu desejo a todos uma boa noite.